Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, sou professora da Rede Estadual de Ensino, da Secretaria Estadual de Educação. Atuo no primeiro segmento com áreas integradas. O isolamento social levou-nos a refletir sobre o valor de um abraço, um gesto simples, porém muito significativo. Você lerá alguns textos falando sobre esse tema. Vamos ler essa tirinha? A gente não pode abraçar o mundo. Como assim? Por quê? Não é justo. O mundo precisa de abraços. Observe a fala do Armandinho na tirinha. O mundo precisa de abraços. A gente já sabe que existem textos de vários tipos. O texto que você acabou de ler faz parte de um gênero textual chamado tirinha. As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas. Geralmente, essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e normalmente aparecem em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. E hoje iremos falar sobre gêneros textuais. Agora vamos entender melhor o que são gêneros textuais. Por todos os lugares que passamos, deparamos com diferentes textos. Para cada situação do dia a dia, usamos um gênero textual. Quando conversamos ao telefone, contamos uma piada, fazemos uma lista de compras, quando preparamos uma receita. Os gêneros textuais surgiram da necessidade que o ser humano teve de interagir e comunicar-se com o outro, ou seja, são as formas naturais que utilizamos a língua no nosso dia a dia. Então você pergunta, para que usamos os gêneros textuais? Eles aparecem nas seguintes situações. Persuadir é o caso das propagandas. Convencer são os artigos de opinião. Divertir é o caso das piadas. Informar, utilizados nos jornais. Narrar são os contos, lendas, cartas. Descrever, as poesias e os diários. Instruir, temos nos manuais, nas receitas. Agora você conseguiu perceber que a todo instante nos deparamos com os mais diversos gêneros textuais? Agora é só tentar. Em tempo de pandemia, é importante tomar as vacinas, pois ao se vacinar, a pessoa ficará imunizada contra a doença. E os gráficos e as tabelas são de grande ajuda nessas horas. Existem diversos tipos de gráficos e tabelas que observamos frequentemente. Observe essa tabela. As tabelas e os gráficos são utilizados para organizar as informações que existem. Há diversos tipos de gráficos, porém os mais conhecidos são esses que você irá ver agora e já deve ter visto em livros, jornais, revistas. São os gráficos de pizza, de barra e os de linha. Eles nos fornecem informações detalhadas e nos ajudam bastante, não é mesmo? Esse tempo dentro de casa nos afastou um pouco do sol, mas o sol é muito importante, principalmente para realizar a fotossíntese dos vegetais, porque a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção do seu próprio alimento. Através desse processo, a planta produz seu alimento, que é constituído essencialmente por glicose. As plantas são os únicos seres produtores de alimento numa cadeia alimentar. À medida que a planta produz glicose, ela elimina o oxigênio. Devemos cuidar bem dos vegetais, pois eles nos oferecem um ar puro de que tanto necessitamos. E agora, segundo a reportagem da revista UOL do dia 19 de janeiro de 2021, ficou determinado que cada estado ficaria responsável por definir a entrega das vacinas aos municípios. Falamos o tempo todo nos termos estado, bairros, municípios e cidade. Mas você saberia identificar qual a diferença entre eles?
Quando usamos cada nome, quem está dentro de quem? Quem pertence a quem? Então, através do gráfico, podemos perceber que o Estado é o espaço maior, que comporta municípios e bairros. O nosso Estado é o Rio de Janeiro, com a sua capital no município do Rio de Janeiro, conforme mostra o mapa aí ao lado. E para encerrar, vamos aprender por que o homem deixou de ser nômade e passou a levar uma vida sedentária. Passou a viver em um único lugar. Os povos nômades espalhavam-se pelo território à procura de alimento. Com a descoberta da agricultura e o cultivo de alimentos, surgiu no homem a necessidade de fixar-se no mesmo local, passando a levar então uma vida mais sedentária. A aula de hoje faz parte dos conteúdos presentes no material das orientações de estudos que vocês deverão receber em breve. Espero que vocês aproveitem bastante esse material e até a próxima aula. E para encerrar, eu deixo para vocês um pensamento da Cora Coralina. Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens imunizados contra o crime. Cidadãos de um novo mundo contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Cora Coralina.